Olá, sétimo ano, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de religião, onde nós iremos fazer a revisão do capítulo 1, cujo tema é o mosaico religioso. Para você entender bem esse capítulo, você precisa entender o que significa mosaico de outras formas. Então, é essa montagem feita de pequenos fragmentos, de pequenas partes, para se formar um todo. Você percebe aqui nessa imagem, ó, que essa imagem maior ela é formada por quadrados pequenos, né, e que junto você tem essa ideia de totalidade. Por isso, também tem essa imagem aqui no meio, no centro, que é para você ter a ideia de que essas religiões, desculpa, que as religiões no Brasil, elas juntas formam um cenário. Tá? Esse cenário aqui ó, é feito por padre, por índio, por pessoas de outras religiões, hindu, budistas e assim por diante. Então, para que você entenda que aqui no Brasil existem várias e várias religiões e que esse mosaico vai dar uma ideia de totalidade, saber como é as religiões aqui no Brasil, como é formado o nosso cenário. Tá? Então, nessa questão de pluralidade, vocês vão perceber aqui nesses slides como o Brasil tem diversas tradições, culturas, mas principalmente as religiões. Ele quis na primeira imagem mostrar ó, os símbolos que os europeus trouxeram para cá para o Brasil. Isso aqui é referente a uma missa, tá? Você consegue hoje ver na missa, né, que quem é católico tem o cálice, tem quando o padre eleva, tem as hóstias consagradas e tudo mais. E isso foi trazido pelos europeus. Temos aqui na segunda parte o sincretismo religioso. O sincretismo ele é essa junção de uma religião com outra, sem perder a essência. Tá? Não é simplesmente você mudar a religião. Não, não é assim. É juntar, é unir os aspectos de uma com a outra, sem perder a essência. Por que isso foi feito? Esse sincretismo. Isso daqui, o sincretismo, ele foi feito com o objetivo de não perder a essência da religião dos índios e também da religião africana, das religiões africanas. Isso no tempo da colonização. Por quê? Porque os portugueses eles tinham como uma fiscalização, certo? Então, eles só queriam implementar aqui a própria religião, né? A religião católica, no caso, que veio de Portugal. E os índios faziam isso, os escravos faziam isso como uma forma de resistência. Tá? Os índios escravos aceitaram, entre aspas. Por quê? Para quê? Para que eles não sofressem retaliações, não sofressem, porque vocês sabiam, né? Sabem, já viram aí nas aulas de história, que eles usavam da agressão física mesmo, os portugueses. Então, para evitar confusões, para evitar desastres, problemas, eles meio que iam aceitando a religião do outro, ia fazendo essa mesclagem. Então, o sincretismo religioso é isso. Ainda nesse cenário de trazer as religiões, de saber quais são as religiões do Brasil, pela imigração, cada imigrante que vinha, cada região, cada país, traziam também a sua religião. Então ficou assim, ó, os alemães que eles trouxeram para o Brasil, as correntes protestantes. Quem acreditava em Lutero, né, percebeu que os protestantes, eles tinham esse objetivo de fazer um protesto mesmo, luteranismo e por aí vai, é parte histórica. Já os japoneses, eles trouxeram o budismo e o shintoísmo. Os judeus, né, obviamente, trouxeram o judaísmo, que foram também acrescentados com a cultura aqui do Brasil ou de outros países. E, por fim, os povos do Oriente Médio, que trouxeram o islamismo. Isso daqui foi o início, tá, das religiões no Brasil. Hoje a gente sabe que existem muitas e muitas outras religiões. Mas na nossa formação de identidade, formação cultural, foram essas religiões as primeiras aqui e que hoje formam esse mosaico. Ainda temos no capítulo 1 a parte que falava lá sobre os mitos, né? Tem tudo a ver os mitos indígenas com esse assunto, porque também faz a parte indígena, que na verdade deve ser a mais respeitada, porque é a primeira, né? A gente sabe que os índios habitavam aqui antes da colonização. Então não se pode deixar a cultura indígena para trás, porque seria um crime ainda maior do que já foi feito, né?
Então, temos aqui um exemplo da chegada do fogo. Como vocês viram na sala de aula, uma explicação de como surgiu o fogo. Não se sabia explicar cientificamente falando. Ninguém, um índio, por exemplo, não iria explicar para os índios mais novos de onde vem o fogo, por que o fogo existe, para que serve, qual é a explicação realmente científica. Então, qual é a ideia mais comum, mais correta para ele, mais fácil? Criar uma historinha. A gente sabe que mito é uma história criada por alguém. Então, criaram essa história, esse mito da chegada do fogo, onde Dene, né, foi caçar uma onça e um pássaro falou para ele, aí tem fogo nessa árvore. Aí ele pegou um graveto, foi lá, pegou, estendeu a mão, botou no fogo e levou para a aldeia, perdão. E quando chegou lá, as outras pessoas também queriam fogo. E ele disse que não iria dar. Ele pediu para que essas pessoas fossem até lá, essa árvore. E quando chegou lá, não tinha mais fogo. Ninguém viu nada. Aí, até hoje, eles guardam esse fogo com medo que se acabe. Porque eles sabem que o fogo é necessário, né? E que não tenha mais onde pegar, não tenha fonte. Por isso eles vão alimentando uma fogueira, vão alimentando sempre, deixando sempre o fogo aceso, porque eles têm medo de não conseguir fazer mais fogo, né? Essa é a crença deles, ok? Então, este é o resumo das principais partes do capítulo. Essa aula inicial é só para você dar mesmo aquela lembrada que foi visto. Agradeço, se for preciso voltar à aula do início, volte, se for preciso anotar, anote, tá? E assim você vai fazendo o seu conhecimento acontecer, ok? Tenha um excelente dia.